Olá, cumprimentos. Quero expressar aqui num breve momento minhas impressões e minhas reflexões aqui do agreste pernambucano, muito distante e em paz dos conflitos que ocorrem no Oriente Médio. Expresso meu ponto de vista, minha reflexão, especialmente a pessoas do meu convívio. Por incrível que pareça, alguns amigos e amigas há meses que não vejo pessoalmente. Cada vez mais a gente conversando via internet, via rede social, a gente perde a proximidade do diálogo, trocar ideias e refletir. Como eu tenho já disponibilidade de imagem pública, então expresso meu pensamento aqui, das convicções que tenho, dos princípios que adoto e também do diálogo que mantenho com muitas pessoas. Me chamo Walter Eudes, eu sou bacharel em comunicação, pela Universidade Federal de Pernambuco e, depois que concluí os meus estudos universitários, desenvolvi a capacidade reflexiva científica e me disponho a refletir, estudar temas que, para a maioria das pessoas de meu convívio, uma comunidade humilde, simples e de uma minoria com um curso superior crítico, assim digamos, eu me disponho a refletir e partilhar as conclusões dessas reflexões. Então, de muitas leituras que faço há bastante tempo, uma delas é sobre a questão palestina. Sempre me sensibilizou muito que esse povo esteja numa situação de muita vulnerabilidade através de décadas, independente das razões que foram levados à situação que estão, é de uma tristeza e de uma desolação terrível. E o que a mídia ocidental, assim como se diz de clichê, o que a nossa imprensa simplesmente ignora o que acontece com o povo palestino, né? E notadamente por algumas linhas de governo que conseguem chegar ao poder em Israel e que não buscam o diálogo para a criação dos dois estados, né? Afinal de contas, em outros momentos, alguns governantes de Israel, junto com autoridades palestinas, tiveram assento em mesas diplomáticas, a exemplo de Arafat e Rabin, mediados por dos Estados Unidos, na pessoa do então presidente dos Estados Unidos à época, Bill Clinton, para promover uma comunhão territorial que é plenamente possível, pelo menos eu falo isso distante, né? Distante, muito distante, sem conhecer presencialmente, mas com muita informação. E o que acontece? Que muitas vezes chega grupos no poder de Israel, que é quem tem o maior poder de fazer negociação e não consegue, né? E muitas vezes as tragédias acontecem como essa que estamos vivendo. Então, meus amigos e minhas amigas que tenham a proximidade pessoal, especialmente com quem falo, e aproveitando esse meio de comunicação, digo que tenhamos paciência para a gente situar nossas emoções e também se posicionar quanto ao que é melhor para aquela região. Naturalmente que a paz ela é superior a qualquer tipo de conflito. E uma paz negociada e refletida naturalmente com acordos que está previsto em todo o processo de paz. E isso é uma intenção de praticamente todo mundo que não adere à guerra como solução, nem ao terrorismo como solução para nada, né? A violência, ela só gera violência. Essa é a grande questão. E, infelizmente, tristemente, dolorosamente, vemos o grande Estado de Israel, o grande povo judeu sofrido na história, ser conduzido por uma ideologia que aplica violência. É o que a gente está vendo. Não chega informações através das redes sociais, através de relatos de pessoas que se indignam, e não somente dos grupos palestinos, mas também
dos próprios judeus, que tem muito apego à sua tradição, sua história, seu sofrimento, e que são pessoas humanas, e nenhuma pessoa humana vai concordar com as imagens que chegaram agora, esse ano, o concreto sendo despejado numa fonte d'água, né? De um assentamento palestino. Isso coisa que há poucos anos atrás a gente não tinha acesso. É naturalmente que não só existe gente má, gente violenta de um dos lados de conflitos, existe pessoas más de tudo que é lado, de tudo que é modo, de todas as formas. Muitas vezes as pessoas apresentam até um modo diplomático, mas na verdade estão imbuídas de ódio e de má intenções, e não de um bom termo pacífico. Então, naturalmente, que no campo lá dos palestinos existe pessoas de muita índole revoltosa, violenta, e que, de se dizer tanto sofrimento, passam a responder com mais violência ainda, e enfim, todo um desdobramento que a gente está assistindo, não sabemos o desfecho, mas o quanto antes a gente mentaliza, espera e procura que a paz aconteça, né? Quem somos nós nesse grande cenário mundial, senão pequenos cidadãos, cidadãs, que temos um convívio comum, né? Pessoas. Mas o fato é que a gente precisa canalizar nossas emoções. Estamos sofrendo, ainda mais nós brasileiros, brasileiras que temos a flor da pele aguçada, a sensibilidade. Tenho visto muitos amigos sofridos com as imagens que chegam, terríveis imagens da invasão que o Hamas fez, né? É o grupo de lá que está em franca guerrilha com o Estado de Israel, né? E a gente sofre com isso, assim como também estamos vendo há décadas barbaridades para o povo palestino. Mas a reflexão que trago é essa de que a gente não pode se levar por uma dicotomia de bem e mal, porque não há, e, sinceramente, não há em todo lugar que a gente olha desse cenário complexo que é aquele Oriente Médio, existe bem e mal, que às vezes estão lado a lado, estão conflitantes, estão dentro do mesmo território. Existe muita gente israelita, muito judeu que é a favor do Estado palestino. Praticamente todas as nações do mundo já perceberam que o reconhecimento da nação palestina, do Estado palestino, vai fazer com que os ânimos ali se aquietem e que provavelmente essas guerras cessem, né? Então, o que está por trás de tanto interesse, talvez interesse mesmo de que não se haja essa paz tão óbvia e tão desejada, né? As histórias, o fio histórico mostra a criação do Estado de Israel, a gente tem acesso nas redes sociais, né? No dizer do Pepe Mujica, um celular, um smartphone pode ser uma universidade no seu bolso. Se você sabe usar, você vai ter acesso. Então, a gente, com textos contundentes e sinceros, a gente vê que a criação do Estado de Israel foi uma necessidade, né? Já visto o sofrimento que o povo judeu teve na Segunda Guerra Mundial e que já há muito tempo já vivia sem uma pátria definida, sem um território próprio, né? E se estabeleceu naquela região onde hoje é a Palestina, mas a expansão se deu de modo desordenado. Eles perderam o controle do que seria um Estado para um certo número de pessoas e virou um Estadão, um grande Estado regional que saiu atropelando os palestinos, essa é a realidade. E a gente não vê o povo palestino ser notícia, o sofrimento do povo palestino, só vê o sofrimento do povo judeu nesse conflito, que é grande, viu? Você vê num país que a todo momento pode cair uma bomba e um míssil, tanto lá quanto cá, tanto no palestino quanto no israelita. É um sofrimento muito grande, né? Ou nas ruas, atentados nas ruas, é muito triste isso. Mas, enfim, de ambos os países, Palestina e Israel, a Palestina é um povo pobre, muito pobre.
regra, é um povo que passa necessidade, que não tem um poderio econômico, que não tem capitais financeiros volumosos em bolsas de valores, em paraísos fiscais, assim, a gente sabe pela realidade do povo, o povo que luta pela sobrevivência aglomerado numa área pequena, um grande número de pessoas, são mais de 2 milhões de pessoas numa área muito pequena, de poucos quilômetros. E aí, gente, quem é pobre nesse mundo deixa de ser notícia, deixa de ser manchete, não tem interesse. O que passa o povo palestino há muito tempo, né? E aí a gente também vê o sofrimento do povo israelita, né? Mas as mortes do povo palestino nesses conflitos, elas não são noticiadas, de algum modo sinalizadas como revolta pelo mundo, conta de que é um povo pobre, assim como acontece no Brasil, são centenas de mortes por ano, onde pessoas de baixa renda, geralmente moradores de periferia, geralmente pessoas negras, morrem de diversas formas e isso não vira atenção nem notícia de ninguém, né? Qualquer cidade pequena como essa que estou, de 60 mil habitantes, médio porte, para o estado que vivo, Pernambuco, acontecem tragédias horrendas e não são noticiadas, não são lembradas, não são motivos de comoção no meio popular, no meio mais pobre, mas quando a tragédia ocorre na classe média, na classe alta, isso vira um drama que durante meses as pessoas lembram, às vezes anos e décadas até, isso passa a estar na memória coletiva do lugar. Então, eu quero dizer isso, que o poderio econômico do money, da grana, determina muito a atenção a que se dá. Não são valores humanos e valores altivos do humanismo, né, que estariam em atenção para o refletir sobre essa realidade e outras realidades do mundo, que existem vários campos de guerra no mundo. Na África tem vários, e no Oriente, se não me engano, tem também, além do Oriente Médio. E é isso. O povo palestino é um povo muito pobre e por isso são invisíveis os seus dramas dentro desse mundo corporativo que nos chega através da mídia, da internet, um mundo que interessa o lucro financeiro, o lucro monetário, e que se não tem ninguém para patrocinar os comerciais do interesse deles nas grandes mídias, nos grandes jornais, não vão ser lembrados essa gente. Então, a base econômica, ela determina muito o que é que nosso telejornal, nossa rádio, nossa internet vai estar divulgando, tá? Isso é muito além cor de bandeira de país, de ideologia, de história específica da região. Isso é uma questão mais ampla, de séculos, de interesse econômico, que simplesmente determina quem tem mais valor e quem deve ter mais atenção do que outros, tá? Então, solidariedade a todo mundo que está lá, coração na mão, sobrevivendo e ansiando por paz.